Olá, turminha do quarto ano. Vamos nesse momento iniciar a nossa semana de revisão de História, certo? Então, nós teremos essa aula e a próxima de revisão, ok? Quero chamar a atenção de vocês para alguns assuntos. Eu vou mandar atividade lá no grupo, porém nós vamos começar aqui observando o nosso slide, certo? Aqui na nossa lousa, que vai mostrar, vamos falar um pouco em história sobre os povos indígenas, ok? Então, aqui nós temos a imagem de abertura do capítulo de vocês e vamos trabalhar povos indígenas. Vamos ver aqui o que nós temos sobre povos indígenas. É comum pensar que uma pessoa que usa pinturas no corpo e enfeites na cabeça, feita com penas. Então, esse é uma imagem que nós temos de indígenas. Então, quando eu paro para observar essa imagem, que eu vejo, esse homem vestido, essa criança vestida, usando relógio, então essa não é a imagem que a maioria das pessoas tem de índio. Então, o que se imagina do índio? Uma pessoa que vive com o corpo cheio de enfeites, pintado e com enfeites na cabeça. Então, isso faz parte da construção de um estereótipo, ou seja, uma visão simplificada formada por ideias percebidas e alimentadas pelo falta de conhecimento. Então, quando eu vejo um índio somente como alguém que pinta o corpo e que usa enfeite na cabeça, eu não estou tendo a visão correta de quem de fato é o indígena. Na verdade, o que chamamos de indígena pode-se dizer que é bastante diverso. Existem diversas etnias e o que se entende por etnia? Grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua e comportamento. Então, no ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, indica que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuída em 305 etnias, falando 274 idiomas. Então, eu não posso generalizar indígena, porque olha quantas etnias tem e quantos idiomas. Então, não posso dizer que índio é tudo igual. Agora, vamos falar um pouco sobre a importância dos povos indígenas na formação da sociedade. Então, em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, havia cerca de entre 2 e 4 milhões de pessoas já vivendo aqui, certo? Então, elas já eram organizadas de diversas maneiras. Até os dias atuais, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes, apesar de esses costumes terem semelhanças, mas eles são diferentes. Sendo assim, a história dos indígenas é muito mais antiga do que a colonização no Brasil. Então, nós não podemos falar em história dos indígenas a partir de 1500, afinal, eles já existiam aqui. Falando sobre a cultura, cada grupo tem a sua língua, o seu trabalho, a sua forma de morar. Embora tenham sua cultura própria, eles têm costumes semelhantes. Então, quando eu falo semelhança, eu não estou falando que é tudo igual, certo? Na época que os portugueses aqui chegavam, eles já se organizavam em comunidades, moravam em aldeias, deslocando de um lugar para o outro de acordo com o que necessitavam. E as suas casas eram construídas com materiais oferecidos pela natureza, ok? Em alguns grupos indígenas, era costume eles entrarem em conflitos. E por que esses conflitos? Porque eles tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural. Então, era comum que os grupos guerreassem uns contra os outros por pensamentos e interesses diferentes, ok? Continuando. Agora vamos falar da organização social e política. Tia Giovana, política dos povos indígenas? Sim. O que a gente pode falar e ver sobre organização social e política? Quando estudamos as sociedades indígenas ou não, precisamos observar os aspectos, ou seja, a forma como essa sociedade se organizou no passado, para entender o que elas representam no presente. Quando a gente fala em organização social, estamos tentando compreender diferença entre indivíduos da sociedade. Como assim? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é a função da criança? Então, isso é organização social e política. E nós sabemos que
Dentre os indígenas, homens têm seus papéis, mulher tem sua função, criança, idoso, então eles têm uma organização. Falando de costumes, né? Eles usavam vestimentas diferentes das roupas dos portugueses, né? Quando aqui chegaram. Como era essa vestimenta? Feita de palha, penas e tecidos, ou muitas vezes até sem nenhuma vestimenta. Então, as vestimentas e as pinturas corporais realizadas pelos indígenas formam um conjunto de símbolos. Então, essas pinturas corporais, nos foram deixadas como herança. Então, como a tia Giovana falou numa aula já, a questão das tatuagens, né? Isso herdamos dos indígenas, certo? Costumes que era já próprio deles. Aqui falamos a pintura no rosto, a maquiagem, certo? Só que eles se utilizavam de materiais retirados da natureza, né? E hoje nós adaptamos maquiagens, as tintas para fazer as tatuagens, certo? Tudo isso se modernizou, mas isso deve-se a quem? Aos indígenas. Vamos continuar. Falando da chegada dos portugueses ao Brasil, observamos, né? Uma embarcação. E o que é que nós podemos falar? Ela se deu no dia 22 de abril de 1500, uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, que não sonhava chegar ao Brasil, eles estavam buscando chegar onde? Nas Índias. Então, quando eles chegaram aqui, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, qual foi a primeira ação deles? Fixar uma cruz. E para que fixar essa cruz? Essa cruz simbolizava para que outros navegantes que fossem passando, outros povos, entendessem que ali já havia alguém, já havia um dono. Mas como assim? Os portugueses passaram a ser donos? Isso é o que eles achavam, né? Porque na realidade os índios já viviam aqui. Eles chegaram, se fixaram, colocaram essa cruz e passaram a explorar todas as riquezas que existiam aqui no Brasil. 30 anos mais tarde, ou seja, em 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, agora sim, para fixar morada, para explorar e para colonizar de fato o Brasil. Nesses 30 anos, ficou apenas se retirando riquezas aqui do Brasil, ok? E como que o rei Dom Manuel ficou sabendo das impressões? Hoje em dia, se eu chego num lugar, eu posso tirar uma foto e mostrar para todo mundo como é aquele lugar. Mas naquela época, não. Quem ficou responsável em falar para o rei, em descrever a nova terra, foi Pero Vaz de Caminha. A função dele, qual era a função dele? Ele era o escrivão. Então, ele escreveu uma carta para Dom Manuel, contando como era o Brasil, a impressão que ele tinha visto, né? Porque não podia fotografar, nós não tínhamos ainda, eles não tinham, perdão, essa opção, né? Hoje em dia é muito fácil sabermos. Porém, naquela época, tinha os escrivãos, né? Aqui no caso, quem estava aqui era o Pero Vaz de Caminha, que fez um relato para Dom Manuel, contando como era encontrado, como tinha sido encontradas as novas terras e como elas eram. Então, aqui nós vemos, né, uma imagem que representa a carta de Pero Vaz de Caminha. Certo? As primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em uma carta, ela lá. Por isso ela é considerada uma importante fonte histórica para a nossa história. Então, assim, vocês puderam observar nessa nossa aula aqui que eu falei um pouco sobre os indígenas, para que a gente possa finalizar, né? Eu falei um pouco sobre os indígenas, a chegada dos portugueses, porque um assunto está diretamente ligado ao outro, né? Então, os costumes indígenas, os hábitos deles, a chegada dos portugueses e a importância desses relatos para a atual história nossa que nós conhecemos. Então, eu não poderia estar dando aula de história para vocês se nós não tivéssemos esse tipo de instrumentos, de fontes históricas, porque como que nós poderíamos saber o que aconteceu lá em 1500?
Então, atividades sobre esse assunto eu vou enviar no grupo. Próxima aula a gente faz a correção dessas atividades que eu fizer, continua a nossa revisão para que a gente possa, então, passar para o nosso terceiro módulo, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês, qualquer dúvida, me perguntem e não deixem de realizar as atividades. Até a nossa próxima aula.